A comunicação que agora vamos escutar é da reitora desta casa, a professora Maria Isabel Capelou Gil, com o tema que acredito seja um tema não só da investigação da senhora reitora da Universidade Católica Portuguesa, mas também do seu exercício aqui neste ambiente da Universidade. A fraternidade na cultura do diálogo. É o tema que nos vai apresentar a professora Capelou Gil. Ela é a 6ª reitora da Universidade Católica Portuguesa, nomeada em 2016 para este cargo. Tomou posse no dia 28 de outubro desse ano de 2016. É também presidente da Federação Internacional de Universidades Católicas desde 2018. Professora catedrática de Estudos de Cultura da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e é mestra em Estudos Alemães pelas mesmas instituições. Doutorou-se depois em Estudos Alemães na Faculdade de Ciências Humanas desta casa, da qual foi diretora na Faculdade de Ciências Humanas, foi diretora entre 2005 e 2012, tendo contribuído para o desenvolvimento de uma estratégia de especialização inteligente para a unidade, sobretudo nas áreas de comunicação e cultura, e pelo alargamento da relação com o mundo empresarial nestes setores. A professora Isabel Capelou Gil tem mais de 150 trabalhos publicados, muitos nesta área, e a sua investigação tem contribuído para a definição do campo dos estudos de cultura. Na gestão universitária tem-se destacado no desenvolvimento de estratégias de internacionalização e investigação nesta universidade, sempre pautadas, acreditamos, por esta cultura do diálogo entre estudantes de muitos países que frequentam esta universidade. Vamos então ouvir a professora Isabel Capelou Gil. Começo por endereçar a todos aqueles que participam neste congresso missionário uma saudação fraterna. Lamento não poder estar convosco fisicamente, mas associo-me de coração e também em termos virtuais a este importante evento para a Igreja Portuguesa. E vamos falar hoje de fraternidade e cultura do diálogo. No tempo do conflito que vivemos, falar de fraternidade é um gesto contracorrente. E é justamente a isso que o Papa Francisco nos interpela, a agir contra a corrente. Não fala apenas da escalada bélica na guerra da Ucrânia, mas também daquilo que se passa nas outras zonas quentes do globo, da Somália à Etiópia, no Médio Oriente, no Afeganistão, as tensões no Sudeste Asiático, no Mar do Sul da China, sem esquecer nunca a América Latina. Além da guerra, sabemos-lo bem, vivemos em sociedades polarizadas, minadas pelo dissenso radical, oriundo também de um aprofundar das desigualdades e de uma radicalização do discurso público, que leva também àquilo que podemos chamar uma tribalização social. Queremos falar apenas com aqueles que são e pensam como nós, para excluir cada vez mais os que são diferentes. E depois defendemos-nos dos que nos querem aniquilar com o mesmo gesto de destruição. Neste contexto de guerra cultural, a encíclica Fratelli Tutti sobre a fraternidade e a amizade social constitui não só um poderoso documento de evangelização, mas também um tratado de política e um grande ensaio de teoria cultural. Porque é a minha área particular de especialização, vou-me focar de forma muito particular neste aspecto, no aspecto do diálogo cultural, para depois terminar com a análise de um caso importante para todos nós, o caso que o refugiado e o migrante representam, tão próximos da figura, afinal, do homem ferido da parábola do bom samaritano, portanto, daquilo que o refugiado e o migrante representam neste complexo do diálogo cultural e da fraternidade. A fraternidade define-se logo no início da encíclica como um gesto fundador de reconhecimento, uma valorização, e cito o Papa, de todas as pessoas, independentemente da sua proximidade física e do ponto da terra onde cada um nasceu e habita. A fraternidade é um gesto evangélico e é um gesto cultural. Encerra, aliás, um certo entendimento da cultura como diálogo e como encontro,
que é um aspecto recorrente no pensamento do Papa. Recordo, por exemplo, Evangelii Gaudium, mas tantos outros textos, tantas outras afirmações públicas. Portanto, a fraternidade é um gesto de diálogo e encontro e exprime toda uma prática de relação humana que se manifesta através da política, da educação, da ciência, da gestão, da forma como se gerem as organizações, sempre ancorados numa lógica que é de todas estas práticas entendidas como gestos de respeito cultural. Ou seja, de respeito cultural dos frágeis pelos mais fortes, dos pobres pelos mais ricos, das comunidades indígenas pelas culturas urbanas e hipercivilizadas, e recordo naturalmente o texto A Querida Amazónia, do Papa, mas também de respeito entre pessoas de diferentes grupos sociais e étnicos, homens e mulheres. Deste modo, apresenta-se um entendimento de cultura que é muito específico, ou seja, da cultura como o cultivo da relação do diferente. E isto é particularmente importante porque nós estamos muitas vezes envolvidos em contextos em que se entende a cultura como algo que diz respeito apenas àquilo que é próprio, aquilo que nos diferencia do outro, aquilo que nos é próprio e, portanto, da defesa do singular. Esta é uma visão que é oriunda, digamos, de uma apreciação com quase 200 anos, romântica, não é? Do tempo do romantismo, numa época em que se tornava muito relevante destacar as especificidades e as singularidades nacionais próprias de determinadas culturas para fazer avançar projetos nacionalistas, ou seja, estávamos no tempo da criação dos Estados-nação. E, portanto, aqui, quando se fala de cultura, fala-se justamente da necessidade de destacar o que é próprio de determinado conjunto organizado em torno da ideia de nação. Era também, neste tempo, o conceito de cultura tradicional que estabelecia uma hierarquia entre culturas superiores e inferiores. Ora, tudo isto é contrário àquilo que é tanto o pensamento cultural contemporâneo, como também o entendimento da cultura como diálogo que o Papa desenvolve. E que assinala que cultura é sempre um processo de mediação, de circulação, de compromisso. Recordo aqui uma filósofa alemã, Hannah Arendt, que dizia que a cultura é uma estratégia que assenta na existência de diversas culturas. Portanto, devemos sempre, ao invés de falar de culturas, porque elas são todas distintas, diferentes e com a mesma dignidade. E associada a esta acessão, escrevia Arendt num tempo de particular conflito cultural, no alvor da Segunda Guerra Mundial, dizia ela, pensar em termos culturais é pensar na possibilidade de que o outro pode ter razão. Ora, e isto não é dito muitas vezes, mas é justamente este o entendimento do Papa, este entendimento da cultura alinha-se claramente com o pensamento cristão e com o risco e com a dificuldade que o encontro cultural encerra. A encíclica debate com perspicácia a questão da identidade, uma das chaves interpretativas a que a parábola do bom samaritano nos convoca, ou para a qual a parábola nos convoca. Desde logo, porque a parábola nos interpela a identificação com os personagens, não é? Demonstrando que o gesto cristão é o de retirar, é o de extricar de uma identidade própria, ou seja, de sairmos daquilo que nós definimos como a singularidade que nos define e que pode ser radical. Havia um pensador do Médio Oriente, que é muito conhecido, um romancista, o Amin Maalouf, que diz que cada vez que nós falamos da identidade como uma forma de absoluta singularidade que impede a relação com o outro, que estamos a falar, de certa forma, de uma identidade assassina. E, portanto, a relação entre o homem ferido e o samaritano, esse outro da cultura judaica, assenta precisamente num entendimento de que a identidade não pode ser uma estratégia de criação de fronteiras,
de muros entre um grupo de indivíduos, uma comunidade e todos os outros. Não é? E que esse superar da fronteira seja feito de forma modular por alguém que, na lógica da cultura do tempo de Jesus, era um estrangeiro, um estranho, é particularmente inspirador para aquilo que é a forma cristã de vida, para aquilo que é a mensagem cristã. Portanto, a parábola mostra-nos justamente essa exigência de respeito pelo outro. Ora, neste enfoque cruza-se também, se nós extrapolarmos daquilo que é, no fundo, a dimensão evangélica da parábola para uma concepção mais social e global, e que se cruza com o pensamento do Papa nesta encíclica, ou seja, a parábola serve-nos também para discutir questões como a globalização, o capitalismo exacerbado, a cultura do descarte. A partir também daquilo que foi escrito pelo Papa Bento XVI na encíclica Caritas in Veritate e da sua crítica de uma globalização que, como escreveu Bento XVI, uma globalização que nos torna vizinhos, mas não nos faz irmãos, o Papa Francisco denuncia o crescimento de um mundo fechado, que usa a lógica global para servir os interesses de uma cultura de descarte e que salienta ou que aprofunda as assimetrias. E escreve: o avanço deste globalismo favorece normalmente a identidade dos mais fortes, que se protegem a si mesmos, mas procura dissolver as identidades das regiões mais frágeis e pobres, tornando-as mais vulneráveis e dependentes. Ora, é justamente a desigualdade desta distribuição que o Papa Francisco diz que constitui, por vezes, uma nova colonização, também de ordem cultural, não é? Portanto, a imposição de determinados modelos culturais a espaços globais que são contrários àquilo que é o sentimento popular, do que é o sentimento de base cultural. Portanto, isso é uma forma de imposição de ideias estranhas a uma determinada cultura. Portanto, dizia que este gesto global, que pode ser também entendido como um gesto de colonização cultural, a este gesto junta-se o conflito, aquelas bolsas de conflito que estão na origem do movimento migratório global. Um movimento migratório que é também um fenómeno da globalização e que o sociólogo indiano Arjuna Appadurai chama a diáspora do desespero. Appadurai distingue nas mobilidades da globalização entre duas formas de diáspora. A diáspora da esperança, que é daqueles profissionais de sucesso, dos médicos, dos professores, dos investigadores, dos gestores, que se movem pelo mundo inspirados, ou melhor, motivados por uma grande possibilidade e por oportunidade, e um conjunto de outros que são estes da diáspora do desespero, que não querem, de facto, abandonar totalmente as suas comunidades, mas que a isso são obrigados pela pobreza, pela guerra, pelo conflito. E, portanto, é desta diáspora do desespero que a encíclica fala quando se refere à importância da figura do migrante e do refugiado, que é o homem ferido da parábola do bom samaritano e que se encontra no centro deste grande apelo e desta proposta de fraternidade como modelo para a construção de um mundo melhor e para um caminho para o bem comum. A encíclica percorre um caminho de diagnóstico, primeiro, e de orientação estratégica para um futuro melhor, que assenta em 3 pontos principais. Em primeiro lugar, um reconhecimento, feito cultura,
que se verte num novo pacto social. Ou seja, na base da proposta da encíclica está a ideia central do reconhecimento entre o eu e o outro. Só nesta lógica, só a partir desta lógica de corresponsabilização, a partir desta, é que se pode construir um novo pacto social. E eu cito um passo da encíclica, onde o Papa escreve: isto implica o hábito de reconhecer ao outro, também, o direito a ser ele próprio e a ser diferente. Isto é muito difícil. Que é, por um lado, sermos capazes de nos extricarmos, de sairmos daquilo que são as nossas singularidades, aquilo que nos define e entendermos a posição do outro. É particularmente desafiante e exige um entendimento diário, uma busca diária. O gesto de missionação é justamente isto, é o de comunicar a verdade do Evangelho sem negar ao outro a sua própria identidade e a sua diferença. Portanto, este é o primeiro passo, reconhecermos-nos no outro e reconhecermos ao outro o direito a ser diferente como caminho para um novo pacto social. O segundo momento é entender que este novo pacto é o caminho para uma comunidade de pertença global, onde os direitos humanos serão universais. No fundo, reconhecer a todos os cidadãos do mundo aquilo que, de novo, a Hannah Arendt chama o direito a ter direitos. O direito a ser reconhecido como cidadão com direitos iguais, em termos jurídicos, mas também o direito a garantir a sua sobrevivência, os direitos económicos, o direito à habitação, o direito à educação, que é tão central tanto na encíclica como no pensamento do Papa Francisco, e sem o qual o mundo não terá verdadeiramente um futuro. E, finalmente, o terceiro passo, após ou na sequência desta comunidade de pertença, a constituição de um nós que habita a casa comum, ou seja, desenvolver nesta comunidade de pertença uma relação com o mundo humano e natural, uma relação baseada numa cultura do cuidado. O cuidado é, portanto, a forma mais ética do reconhecimento fraterno que a amizade social prevê. Ora, discutir a fraternidade num tempo de crescente desumanidade decorre então de dois princípios, eu diria. O primeiro, e passo já depois para uma análise da questão do refugiado. O primeiro, estamos aqui a discutir, portanto, a relação da fraternidade com o cuidado. Esta discussão ancora-se em dois princípios. O primeiro é de natureza ético-antropológica, que, como vimos antes, funda o gesto de cuidar na corresponsabilização. Eu sou responsável pelo meu irmão, independentemente do espaço e da sua diferença. Cuidar significa reconhecer na diferença antropológica que o outro representa uma mesma identidade. Eu sou outro, tal como o outro participa inegavelmente da minha natureza, da minha fragilidade e da minha força. Como escreve o Papa Francisco, de novo, através da parábola do bom samaritano, toda a noção do próximo consiste, afinal, num processo de despojamento próprio e num superar da fronteira que se estabelece entre o eu e o outro. E escreve o Papa: assim, já não digo que tenho próximos a quem devo ajudar, mas que me sinto chamado a tornar-me eu um próximo dos outros. Muito importante. Tornar-me eu um próximo dos outros, não sentir o próximo como algo que é exterior a mim, mas eu próprio me tornar estranho a mim próprio e próximo dos outros. O segundo princípio que ancora este pensamento, eu diria, é de ordem estético-antropológica e reside
na afirmação também de um gesto estético como manifestação da dignidade. Como afirmou o pensador inglês de origem judaica, George Steiner, as questões estruturantes da existência humana, a vida, a morte, a doença, o divino, a guerra, a diferença cultural, estão na raiz das indicações próprias de qualquer gesto estético, que passa através da representação da arte. O cuidado do outro é também suscitado pela indagação antropológica que é própria do gesto estético. Ora, por que é que eu falo aqui da matéria estética? Porque quero assinalar uma questão relacionada com representação. Ou seja, o nosso relacionamento com os nossos irmãos e irmãs, com os nossos próximos, faz-se de práticas antropológicas e sociais, mas também muito por formas de comunicação e por formas de representação do outro. E muitas vezes a forma como estes outros são representados, e pensemos, por exemplo, nos migrantes e refugiados, passam nos mídias sociais, nos jornais, mas também em modelos, em formas artísticas, passam muitas vezes por uma negação, digamos, da verdadeira humanidade, da verdadeira humanidade do outro. Quando se cria numa determinada sociedade a imagem de que alguém que é etnicamente diferente de nós é uma potencial ameaça à segurança do país. Quando alguém que pratica uma religião diferente é uma ameaça ao nosso ethos. Estamos a falar muitas vezes de situações criadas através da forma como estas diferenças culturais, étnicas, religiosas são veiculadas na cultura popular, nas séries de televisão, nos filmes, no cinema, mas também nos mídias. Portanto, falar de um diálogo cultural alargado assente na lógica do cuidado e da fraternidade passa também pelo entendimento daquilo que são, ou a desconstrução daquilo que são estes processos comunicativos de que o Papa fala também de forma muito clara nesta encíclica. Portanto, é este o enquadramento para uma reflexão que quero fazer agora sobre um dos vetores de indiferença na nossa sociedade do cuidado, que foi tão afetada pela radicalidade da pandemia e que é tão sensível à fragilidade fisiológica e que mostra, ao mesmo tempo, e à exaustão, a inevitável codependência dos cidadãos nas sociedades modernas. Refiro-me, naturalmente, à crise dos refugiados, que é permanente e que é global. Os acontecimentos que têm vindo a ser divulgados pelos mídia internacionais, ao longo, diria, dos últimos anos, quase mais de uma década, e que abordam tanto a fuga em massa da guerra da Síria, do Afeganistão, mas também de múltiplos locais da África subsaariana, sem esquecer nunca também aquilo que são os processos de migração da América Latina em direção à América do Norte. Estes processos migratórios chegam até nós articulados pelas imagens do fotojornalismo, pelas notícias nos mídia, e que demonstra a exaustão não só aprofundar das desigualdades, mas uma reação dos países do norte global cada vez mais difícil relativamente aos processos de acolhimento de todos estes
que representam a tal diáspora do desespero de que fala Apadurai. Segundo dados da Agência dos Refugiados das Nações Unidas, a Acnur, o mundo está perante uma situação semelhante à que se viveu no final da Segunda Guerra Mundial, com cerca de 60 milhões de desalojados. E não só da Síria, mas também no Darfur, muitas zonas da África, na América Latina, de novo. A deslocação e a expulsão destas populações tem vindo a crescer a uma escala não vista, na verdade, desde meados do século XX. Portanto, estamos a falar de uma situação que não era vista desde o final da Segunda Guerra Mundial, com a deslocação de populações a nível global espoliadas pela guerra. Modulada por estas várias guerras que decorrem por todo o mundo, as populações em marcha, e se pensarmos agora naqueles grupos que vêm para a Europa, vemos que destes grupos em marcha, estes grupos são maioritariamente constituídos por homens em idade adulta, mas tem também a presença de mulheres e crianças, e verificamos que estes grupos constituem um desafio para os nacionalismos europeus. A presença de mulheres veladas, de homens de tez escura, com hábitos distintos, mas que, por outro lado, não deixam de ser cosmopolitas. Usam roupa de marca, têm smartphone, e, portanto, são migrantes e refugiados, obviamente, que vivem no contexto de um mundo global e globalizado, não é? Portanto, que têm, naturalmente, acesso às novas tecnologias também. Mas esta sua diferença provoca uma ansiedade cultural que desmascara muitas vezes aquilo que é a forma como nós, europeus, cristãos, construímos e apresentamos aquilo que nós entendemos ser a lógica da hospitalidade europeia. Um antigo presidente do Parlamento Europeu, o alemão Martin Schulz, dizia que a identidade da Europa consiste na sua ética da hospitalidade, na ética do acolhimento, de raiz greco-latina e judaico-cristã. Lembramos-nos que há cerca de 7 anos, na famosíssima crise de agosto de 2015, quando a chanceler, na altura a chanceler alemã Angela Merkel, indicou que era necessário abrir as fronteiras, que haveríamos de conseguir, que era fundamental, no fundo, ter este gesto de acolhimento, imediatamente vozes de outros governos na Europa, por exemplo, o governo de Viktor Orbán, mas muitos outros governos, e também, não só em termos políticos, mas em conversas privadas, em conversas de amigos, discussões de café, o gesto de abrir para acolher estes nossos irmãos em dificuldades não foi, de forma alguma, consensual. Nos meses que se seguiram à crise, os muros europeus multiplicaram-se. Temos exemplos, recordamos quando a Áustria fechou as fronteiras, mesmo acontecendo com a Eslováquia, a Alemanha criou também encerramentos temporários. Enfim, tivemos por toda a Europa um conjunto de iniciativas que colocaram em crise aquilo que era verdadeiramente o tal ethos da hospitalidade como princípio identitário da Europa de que falava Martin Schulz. Por outro lado, sabemos também que quando chegou o tempo de criar cotas de distribuição dos migrantes por países, sobretudo porque os países mais afetados pela onda migratória eram naturalmente aqueles que na bacia do Mediterrâneo sentiam a onda na primeira linha, a Itália, onde o Papa, no famoso e importantíssimo discurso de Lampedusa,
dá pela primeira vez visibilidade a um fenómeno que já era pré-existente, mas que estava absolutamente abaixo, não era considerado no radar mediático, não é? Portanto, a Itália e a Grécia são, de facto, os países que estão na linha da frente e não têm capacidade de absorção de toda essa mole humana e, portanto, há uma proposta da Comissão de distribuição dos migrantes pelos vários países. Imediatamente temos os países bálticos, os finlandeses, que recusam esta cota de distribuição, não é? E, portanto, demonstram também uma inabilidade das autoridades e também uma inabilidade política que alimenta, por outro lado, também a fogueira do protesto, porque é preciso entender também as singularidades e realidade das realidades da vida nas comunidades. Por exemplo, não é sensato, nem é razoável o que aconteceu numa pequena aldeia nos arredores de Leipzig, na Alemanha, no estado da Turíngia, uma aldeia muito pequena, com 102 habitantes, onde o Presidente da Câmara foi avisado pelas autoridades federais de que o centro de acolhimento que existia nessa aldeia, que nesse centro de acolhimento, viriam a ser integrados 706 refugiados da Eritreia, do Sudão, do Paquistão e do Afeganistão. Portanto, multiplicando praticamente por 7 o número de habitantes da aldeia. É natural que numa situação destas as comunidades se sintam amedrontadas, que se sintam ameaçadas, digo de novo, pela falta de sensibilidade e sensatez na forma como estes processos de acolhimento foram desenvolvidos e implantados nas diversas regiões da Europa. É importante, talvez, recordar que a ideia e o fenómeno dos refugiados mostra, de forma muito clara também, um conjunto de outras fissuras étnicas, digamos, não resolvidas no final da Segunda Guerra Mundial. A dificuldade de construção de Estados multiétnicos e multinacionais que não reconheceram que nesta redistribuição das fronteiras europeias, de facto, e com a movimentação das populações, que havia uma questão que tinha a ver com as diferenças étnicas dentro da própria Europa e que não foi resolvida pela reorganização das fronteiras no final da Segunda Guerra Mundial. Um tipo exemplificativo, por exemplo, o antigo Império Austro-Húngaro, que era, de facto, um império, um Estado multinacional, com a representação dos habitantes e de cidadãos eslavos, no fundo, das várias partes do Império, da Croácia, a República, na altura, da Chechia, da Hungria. Com a redistribuição das fronteiras, passou a ser um Estado de identidade alemã, germânica, mas com populações oriundas, naturalmente, de todos estes antigos espaços do antigo Império. E, portanto, essa realidade multinacional que a Europa do pós-guerra também acolheu, não tinha representação, acabou por não ter representação política. E, portanto, há alguns problemas que são oriundos dos meados do século XX que, com a crise dos refugiados, passam a ter uma outra visibilidade, não é? Portanto, e que resultam também do facto de, sobretudo nos países do Bloco de Leste, que faziam parte da esfera de influência da União Soviética, justamente esta diferença cultural e étnica ter sido brutalmente reprimida. Com a queda do muro,
esta questão não foi, de novo, abordada e, portanto, acabou por, numa situação agora de acolhimento de refugiados, de tornar visível aquilo que eram problemas étnicos dos próprios países da Europa que estavam reprimidos. Por outro lado, temos que pensar também que temos outra guerra mais recente, infelizmente, a guerra da Ucrânia. E aí a situação e a disponibilidade de acolhimento demonstrada por aqueles que tinham sido tão resistentes ao acolhimento dos migrantes do Médio Oriente e da África subsaariana, levantou um novo debate. E um debate sobre aquilo que nós podemos chamar a hierarquia do sofrimento e a hierarquia das vítimas, com aquilo que alguns chamam algumas marcas de diferenciação racial. A verdade, como diz o Papa, e a encíclica assinala, é que a fraternidade e o acolhimento não têm etnia, nem sexo, nem classe, nem religião. Neste debate, todavia, é importante entender o que é que nós queremos dizer quando falamos de um refugiado. A categoria é complexa. Há uma taxonomia jurídica que se torna difícil de enquadrar perante a ambiguidade das situações. Porque se é verdade que muitos destes refugiados são forçados a sair dos seus países pela guerra, também é verdade que há muitos outros que procuram novas oportunidades devido à incapacidade de poderem ter a possibilidade de se valerem a si e às suas famílias em contextos de grande desigualdade e também em contextos de fortíssima ameaça terrorista. Na Europa, o discurso social, cultural e político sobre a figura do migrante normalmente foca ou enquadra-se, digamos, em duas narrativas distintas. Uma, a narrativa da necessidade e da emergência e, em segundo lugar, a narrativa da segurança. A primeira, a narrativa da necessidade e da emergência, mostra o migrante como verdadeiramente o próximo a quem o ethos cristão da cultura europeia deve apoiar sem limites. É o homem ferido, o homem com necessidade, ou o ser humano, digamos, ferido e com necessidade. Esta narrativa da necessidade, aqueles que nos chegam vêm por necessidades vitais a que nós, europeus, devemos atender, acaba por encontrar um processo de compromisso com os discursos de maior defesa das posições nacionais através de uma certa, digamos, hierarquização das vítimas, tentando delimitar ou clarificar de forma muito, digamos, evidente aquilo que são as condições que justificam o acesso à categoria de refugiado para todos estes que nos chegam oriundos de situações de ameaça à sua vida ou à sua subsistência. E, portanto, há um conjunto de regras que estruturam a integração dos refugiados dentro desta narrativa da necessidade. Por outro lado, há uma outra narrativa que é a narrativa da segurança. E a narrativa da segurança é normalmente utilizada não para acolher, mas para excluir. Porque implica dizer o seguinte, implica dizer que os refugiados e os migrantes que nos chegam constituem ou podem constituir uma ameaça à segurança nacional dos países, porque estão ligados a organizações terroristas, porque podem vir a ser
podem vir a ser ameaças à nossa convivialidade e à nossa segurança. E isso implica e justifica a observação constante e a monitorização dos migrantes, não é? Portanto, e o seu acompanhamento. Aliás, assistimos a isso durante a crise de 2015, o acompanhamento e a observação destas massas em movimento por drones e também a tentativa, ou melhor, os esforços e os atos de concentrar estes refugiados em campos para poderem ser monitorizados, ou melhor, para a sua situação poder ser analisada antes da sua integração no espaço europeu. Estas duas narrativas são narrativas que têm lógicas distintas, mas que se articulam e que são estruturantes para o acolhimento, destes refugiados oriundos das mais diversas partes do globo. Há algo, contudo, que o Papa assinala, tanto no discurso de Lampedusa de 2013, como também nesta encíclica Fratelli Tutti, e que está relacionada justamente com essa pressão que podemos chamar concentracionária e que, com a necessidade, no fundo, de colocar estes nossos próximos em campos de monitorização que são marcados, onde a sua convivência é marcada por uma profunda desumanidade. O Papa Francisco fala da dificuldade e da ausência do toque que está na base de qualquer cultura do cuidado, de como esta relação com o próximo tem que ser também uma relação de intimidade antropológica, de proximidade, não apenas de acolhimento legal e cognitivo, mas também de grande proximidade e de acompanhamento humano. Porque, na verdade, para o Papa Francisco existe uma outra narrativa. A abordagem cristã à situação do migrante ocorre sob o signo de uma chave cultural distinta, a narrativa do cuidado, que se estrutura em torno de um objetivo de ação, a amizade social. A crise dos refugiados traz, é certo, o colapso das narrativas da necessidade e da segurança. A primeira, porque parece reduzir o migrante à sua materialidade biológica, a vida sem autonomia ou valor. A segunda, porque é aquela que estrutura a lógica da fronteira, daquilo que um autor francês, o Alain Brossat, chama a democracia imunitária, de um bloqueio que imuniza as sociedades europeias contra aquilo que é diferente e que, no fundo, está a marcar cada vez mais as democracias ocidentais. No lugar destas narrativas, sobretudo a narrativa da segurança, o Papa Francisco apresenta na encíclica Fratelli Tutti o pensamento dos dons recíprocos que unem o recém-chegado ao habitante autóctone e que apresentam um entendimento da vida além da fisiologia, que apela ao migrante e ao autóctone para que avancem juntos pela simbiose próxima da humanidade comum, tornando-se mais fortes ao entenderem a sua corresponsabilização assente, na verdade, na consciência da fragilidade mútua. Na narrativa do cuidado que deve estruturar a nossa relação ética com o diferente de nós, a encíclica centra a relação neste contacto, na imbricação mútua e no intercâmbio fecundo, assente
naquilo que o Papa Francisco chama, e cito, na consciência de que hoje ou nos salvamos todos ou não se salva ninguém. O cuidado torna-se aqui a consequência do encontro, que na perspectiva cristã suplanta sempre a tensão e o conflito que o migrante provoca. E termino com uma citação central do Papa Francisco, uma definição daquilo que é diálogo cultural e que nos deve guiar na nossa missão. Aproximar-se, expressar-se, ouvir-se, olhar-se, conhecer-se, esforçar-se por se entender, procurar pontos de contacto. Tudo isto se resume no verbo dialogar. O diálogo perseverante e corajoso não faz notícia como as desavenças e os conflitos. E, contudo, de forma discreta, mas muito mais do que possamos notar, ajuda o mundo a viver melhor. Façamos também nós a nossa parte para ajudar o mundo a viver melhor. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradecemos esta lição da professora Isabel Capeloa Gil, que, por certo, origina muitos diálogos, como ela disse, e o almoço. Podemos almoçar e podemos dialogar agora também a partir das ideias que ela aqui deixou. Apontaria 3 ou 4 ideias só que foram comunicadas nestes minutos e nesta ousadia da professora Isabel Capeloa Gil falar de fraternidade em tempos de conflitos e de radicalização de discursos nos vários níveis, e também falar de fraternidade não só como no seu ambiente e como um gesto evangélico, mas também como um gesto cultural, como tanto acentuou. Focando-se depois, muito concretamente, naqueles que são os protagonistas da diáspora do desespero, nomeadamente os muitos refugiados. Se quisermos ter ações concretas para combater esta diáspora do desespero, poderemos tentar reconhecermos no outro e na diferença do outro, criar comunidades de pertença global, constituir um nós baseado na cultura do cuidado e cuidar as formas de comunicação e de representação do outro. Esta é particularmente para mim, acredito, não é?